E se eu te dissesse que o próximo nível das suas operações está no mercado americano, o que você diria? Se eu te dissesse que você tem o mesmo tempo que você gasta para ganhar R$100, é o mesmo tempo que você gastaria para ganhar $100. Você já sentiu que você está fazendo muito esforço para pouco resultado nas suas operações? Você sentiu que gasta energia demais e os ganhos não sobem de nível? E aí eu te pergunto, imagina se com o mesmo esforço você ganhasse 5 vezes mais daqui para frente. Sim, o dólar é 5 para 1 frente ao real, né? É o que acontece quando você opera no mercado americano. E se você pensa que é muito difícil, que é uma realidade distante, saiba que não é bem assim. Talvez está faltando um pouquinho de informação. Nesse vídeo eu vou te mostrar como que o metajogo pode te ajudar a entrar no mercado americano. Agora, se você quer realmente dominar o funcionamento do mercado financeiro e elevar os seus ganhos a um próximo nível, você precisa conhecer o treinamento Metagame. Clica no link aqui na descrição desse vídeo para saber mais informações e eu vejo você no book. Aqui no mercado americano, nós operamos a tela cega. Por que é tela cega, né? Para quem não sabe, é a tela que não informa as corretoras que estão negociando as suas ações, assim como no Brasil, né? Ou negociando os contratos futuros, e não informa também o volume acumulado dessas corretoras. Como aqui nos Estados Unidos nós temos 16 bolsas de valores, no Brasil nós temos uma, o que acontece é que a ordem que você manda, ela geralmente vai pegar o menor spread da menor bolsa naquele momento, e aí você vai ter execução, e esse tipo de execução chama execução smart, exato, é onde o melhor preço, o menor spread da menor bolsa vai ser executado ali naquele momento, naquele instante. Você pode também, dependendo da corretora que você configurar, né, para executar sempre naquela mesma bolsa. Por exemplo, existe a bolsa de algoritmos, a bolsa de robôs, que é a BATS, né, BATS aí para quem não sabe. E existem outras bolsas como a NYSE, a NYMEX, né, que tem outros, os mesmos ativos, vamos dizer assim. Você pode comprar Apple por uma bolsa e pode comprar Apple por outra bolsa, e assim por diante. E os contratos futuros, dependendo do tipo de instrumento futuro que você negociar, é a mesma coisa. Você pode estar negociando também em outras bolsas e assim por diante. O mais interessante aqui no mercado americano, que eu acho bem pitoresco, né, são os tipos de execuções de ordens, o como elas são agrupadas, como elas são distribuídas e o como elas são consumidas. Não necessariamente a gente olha as execuções, o player, né, a tela cega que a gente não identifica, o banco, a corretora e o seu saldo, mas a gente classifica os tipos de execuções, né, para saber se aquele tipo de execução é robô, se aquele tipo de execução é institucional. Como que o robô, se ele está conduzindo o preço, né, ele é um price maker, ele faz preço, e ele está conduzindo o preço e a negociação naquele momento, como que nós vamos operar? Né? Nós vamos operar com os mesmos alvos, com os mesmos stops? Será que a estratégia de entrada é a mesma? E eu respondo para você que não, é totalmente diferente. Eu vejo muitos comentários, né, por exemplo, de colegas falando, tem muito robô, agora não dá para operar. É uma pena, porque se esses mesmos colegas acabassem entendendo, né, toda a dinâmica de oferta e demanda, consumo de liquidez de robôs, talvez ficaria até mais fácil. Se você opera como robôs no momento que o robô está deslocando o preço, fica muito mais fácil o operacional. E se você opera como o institucional opera, se é o institucional que está arrastando o preço em determinado momento e ele está conduzindo e continuando a condução do preço, é evidente que a gente vai operar também de forma diferente. Os nossos alvos são diferentes, os nossos stops são diferentes, enfim, todo o manejo de estrutura operacional também muda. Então é muito importante, quando nós estamos operando no mercado americano, identificar o tipo, né, de player que está conduzindo o preço naquele momento e ficar seguindo ele no olho ali, né, os tipos de execuções, onde ele coloca as suas ordens, onde ele coloca a sua saída. E para as pessoas que estão chegando aqui agora e não sabiam que dá para ver isso, eu falo com total clareza que é o que a gente opera hoje, né, o consumo de liquidez e a distribuição desse consumo de liquidez na profundidade de mercado. Acredito que muito do meu operacional ele se resume a essa tela, exatamente a intenção dos players e não propriamente as execuções. Tudo forma um contexto, a gente utiliza o contexto geral, mas a informação que eu vejo como mais relevante é exatamente a intenção dos players, a execução, como que essa liquidez é consumida, como essa liquidez é digerida e como que forma o preço através do consumo dessas intenções. É assim praticamente que eu opero. Então, às vezes algumas pessoas perguntam, né, onde é o seu stop, onde é o seu alvo?
Eu não tenho essa regra fixa, né? Então, se é robô, eu tenho um tipo operacional, se é institucional que está conduzindo o preço, é outro tipo operacional. Outra coisa muito relevante no meu operacional, o mercado ele muda com o tempo. O mercado de 4 ou 5 meses atrás, ele não está sendo exatamente o mesmo enquanto eu estou gravando esse vídeo para vocês. Inclusive, ontem estava conversando com um colega a respeito disso. A volatilidade, ela está sempre em mudança. Ora a gente tem mercados de baixa volatilidade, ora a gente tem mercados de alta volatilidade. Por isso que eu acredito que regras de entradas e saídas fixas são extremamente vulneráveis ao longo do tempo, né? Então, se você aprender uma determinada estratégia num determinado momento que um ativo é extremamente volátil, pode ser que ela seja eficaz e eficiente ali. Se você não souber fazer as adaptações dessa estratégia em momentos de volatilidade diferente de onde você aprendeu, provavelmente você vai ficar aí, às vezes, levando pau alguns meses sem saber o porquê. Então é extremamente importante que daqui para frente você tente sempre fazer ajustes ao seu operacional ao mercado. O que nós ensinamos é exatamente o que o mercado muda, né? Não adianta a gente operar conforme operávamos em 1960 ou 1800 e pouco, quando surgiram os candles, porque o mercado não é mais o mesmo. Não existia internet, o acesso à informação não era tão rápido, não existia, por exemplo, 3 sentimentos de mercado, né? Palavras que são tweetadas, e dependendo da quantidade de tweets que recebe uma determinada palavra, determinados robôs são acionados, né? Eu lembro que na época do governo Trump, quando ele fazia um tweet, parece que simplesmente a tela ali, o book, né, de ofertas simplesmente apagava. Então às vezes você estava olhando ali, não estava acompanhando tanto a plataforma de notícia, mas na hora que você vê simplesmente as ofertas apagarem, opa, é uma break news. Ou protege, break even, ou sai da posição, ou não abre posição. Você pode até tentar procurar ali, mas provavelmente alguma coisa tem. Os robôs são imediatamente desligados. Uma boletada pequena move muito mais, né, do que o de costume aí, o ativo, e assim por diante. Então é muito importante que você se adapte a diferentes momentos de mercado. Imagina quem estava operando ali quando o mercado colapsou em vários e vários tipos de circuit break, né? Então esse tipo de adaptação, eu falo que o trader que perdura ao longo do tempo não é o cara que é bom ou o cara que é ruim, é o cara que tem facilidade de se adaptar. Quando o pregão ele mudou, né, de pregão viva voz para um pregão eletrônico, excelentes profissionais que operavam muito sentiram muita dificuldade. Muitos nem seguiram adiante, muitos pararam. E se amanhã houver outro método de negociação que não seja o eletrônico, eu acho bem difícil, né? Pelo menos hoje eu não enxergo nada além, provavelmente isso vai mudar. Hoje, por exemplo, já são introduzidos novos métodos aí, como os métodos quantitativos, operações de sentimento de mercado, que analisa frases, analisa a quantidade de palavras pesquisadas de um determinado ativo, e são todas estratégias novas, recém-formadas de poucos anos para cá, né? Então, ao longo do tempo, vai haver uma adaptação operacional. O importante é que você consiga, através de um método, sempre enxergar a intenção do player, quem é o player que está deslocando, como ele está deslocando, o que ele está tentando fazer. Existem operações assim, por exemplo, que funcionam como gatilhos de entrada meu, que imagina que o preço está caindo forte e de repente ali, né, a gente analisa preço e indicador, mostra pra gente um tipo de absorção antes do preço voltar. Então isso já vai fazer com que eu utilize um filtro mental, que se o mercado está caindo, eu já não vou vender, mesmo que ele continue caindo, por causa dessa indicação. Significa que um comprador ali está começando a montar uma posição. E as viradas e inversões de fluxo acontecem da mesma forma, né? Isso significa que, dependendo das informações que eu estou lendo ali, olha, houve uma absorção anterior e agora está havendo uma inversão de fluxo, então essa inversão de fluxo provavelmente não é um pullback, provavelmente pode ser um movimento de reversão. Isso vai fazer operar diferente. E de repente era stop que estava movendo o preço, ou seja, era comprador que estava trazendo o preço para baixo, estopando. Não, agora não é, agora entrou um fluxo novo, entrou um dinheiro novo. Todas essas informações, quando você analisa, né, um fluxo de ordens bem analisado, junto com o gráfico, eu acho muito importante manter os dois, né? Eu não opero só fluxo e eu não opero só gráfico, eu opero os dois, né? Até porque fluxo de ordens, ele tem vantagens operacionais sim sobre o gráfico, porque você enxerga a causa do deslocamento de preço, porém o gráfico ele tem muitas vantagens também sobre o fluxo, né? Principalmente memorização de posições e regiões que você teria que ficar gravando o número, e no gráfico é muito fácil você olhar ali determinado momento, determinada região, né? Indicadores que negociam o maior número de contratos no dia, indicadores que regulam ali o maior volume ponderado, né, médio tanto por agressões quanto por volumes negociados em determinado nível e assim por diante. Então, o mercado americano, ele acaba te dando, assim, apesar de resumir e tirar determinados escopos da sua informação, a quantidade de informações e indicadores que você tem é muito grande, né? Por exemplo, não existe um VIX brasileiro, que é um índice de volatilidade, para a gente saber, né, se a gente vai operar em alta vol ou baixa volatilidade, ou então
os juros ali junto com volatilidade para a gente saber se um índice tal vai estar a favor ou contra um determinado movimento. A quantidade de informações que a gente tem aqui, né, por exemplo, o Put Call Ratio, que mede a relação entre puts e calls, a gente também não tem esses indicadores no Brasil. Por exemplo, se a gente vê o mercado derretendo e o Put Call Ratio com uma barra negativa, o mercado ele vai fazer fundo, porque eles estão vendendo put, né, com o mercado caindo. Se estão vendendo put com o mercado caindo, o market maker, né, vai parar imediatamente de vender para compensar essas posições, para ele sair do risco, ele vai comprar o ativo. E aí o ativo vai subir violentamente e assim por diante. Então, eu acredito que o mercado americano, ele te dá uma gama de informações muito superior ao mercado brasileiro. Em contrapartida, né, ele parece muito mais técnico, mas não. O que tem de técnico, né, você tem de recurso para estar visualizando exatamente a causa do deslocamento de preço, que é algo que para as operações de curto prazo eu enfatizo bastante.